Então abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 3, verso 21, até o 4, verso 8. Carta segundo escreveu Paulo à igreja de Romanos, capítulo de número 3, verso 21, até o capítulo 4, verso 8. Vai dizer assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carentes da graça ou da glória de Deus estão. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também é dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que, pois, diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, ao que trabalha, o salário é considerado como favor, e sim como dívida. Não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê nele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Irmãos, nós estamos diante de um texto que é considerado o pilar do cristianismo. Esse texto foi a base da reforma do século XVI, porque os reformadores daquela época diziam que com esse texto a igreja ficaria de pé. Sem esse texto a igreja desmoronaria. Paulo vai teologizar aqui a transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Paulo, por exemplo, no verso 22, está dando um resumo dos salvos. Olha o verso 22 comigo, fica com a sua Bíblia aberta. Olha o verso 22 comigo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que crê, porque não há distinção em Deus. O que Paulo está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo que, basicamente, Deus é quem justifica o homem e traz para esse homem uma salvação. É Deus que escolhe para si os salvos e os justifica e os santifica. Por quê? Porque precisamos de Jesus para sermos salvos. No verso 23, por exemplo, ele vai dizer assim, olha, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está nos dizendo que toda a raça humana, independente de raça, cor ou gênero, todos eles nasceram no pecado. E nenhum deles merecem a glória de Deus. Então, onde é que Jesus entra nessa história? Justamente aqui, no ponto a qual a humanidade não existe redenção para ela, a qual a humanidade não merece o favor de Deus, então Deus precisa, na sua onipotência, onisciência, criar um plano para salvar a humanidade. Que plano é esse? O plano da vinda de Cristo, ou o plano do nascimento do Filho de Deus, como homem, e cresce aqui como homem, e morre por toda a humanidade. E Paulo vai trabalhar a questão aqui, no capítulo 3 e no capítulo 4, sobre a eleição, ou melhor, sobre a justificação do homem, se é por obras ou se é por fé. E quando nós olhamos, por exemplo, o verso 27, Paulo vai dizer assim, onde há, pois, jactância, foi de toda excluída, porque
pela lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. O que Paulo está nos dizendo aqui, verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das suas obras. Paulo está nos fazendo uma pergunta e nos dizendo, olha, porventura, há prazer ou há orgulho para o homem que em si conseguiu a sua salvação? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque qual que é a ideia de Paulo? Qual que é a ideia do homem? A ideia do homem é que somente um justo pode justificar outro justo. Um injusto jamais poderá justificar um justo. Se Paulo pensando assim, o que ele está nos dizendo? Olha, veja bem, nenhum homem na terra é capaz de justificar um injusto, porque ninguém na terra é justo o suficiente para justificar alguém, ou melhor, para tirar de uma pessoa sua culpa. Ora, então se não há ninguém, então nós somos injustos. Sim, somos injustos. Por isso, há necessidade de um fiador, de um justo, para justificar o injusto. E quem é o justo? O próprio Jesus Cristo. Deus já começa, então, a trabalhar nesse propósito. Qual o propósito? De enviar um justo para morrer no lugar do injusto. Ou melhor dizendo, para justificar o injusto. Sendo assim, eu começo a pensar, se nós não somos justos o suficiente para justificar ninguém, aonde está o nosso mérito? Onde é que está o nosso galardão nisso? Em lugar nenhum, porque nós por si mesmos jamais teríamos a condição de sermos justificados por nós mesmos, nós jamais teríamos a condição de justificar o nosso próximo. Por isso a necessidade de Deus se encarnar em homem para justificar o próprio homem, porque alguém precisava justificar o homem, precisava ser justo, e na terra não existia nenhum homem justo, nascido de mulher, que poderia fazer esse trabalho. Então se Jesus é aquele que nos justifica, se Jesus é aquele que justifica o homem, então qual é, ou na onde está a soberba, ou na onde está o lugar do homem nisso? Onde é que está a glória do homem nisso? Partindo desse pressuposto, é que nós vamos para o versículo 29 e versículo 30, olha aí comigo. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé circunciso e mediante a fé o incircunciso. Os judeus tinham uma ideia de que Deus era deles, Deus era exclusivamente deles, e toda a maldição que existia no mundo deveria recair sobre o gentio. Mas Paulo está nos mostrando que pela fé é que judeus circuncisos e gentios incircuncisos são salvos. Porque na cabeça deles, para uma pessoa ter uma aliança com Deus, ela precisava ser circuncidada. Uma vez que o incircunciso ou o gentio não era circuncidado, ora, ele já não está ou não pode fazer parte da aliança de Deus. Só que Paulo vem trabalhar a ideia de que a fé sobrepõe a circuncisão à circuncisão, porque a circuncisão em si, ela é um símbolo daquilo que Deus veio fazer para o homem. O que eu quero dizer com isso? Uma aliança de noivado é a aliança do casal? Não, ela é o símbolo da aliança. Ora, se a aliança é só o símbolo, então a aliança está entre os dois. O que Paulo está dizendo aqui é que a circuncisão, assim como o batismo, é somente um símbolo da aliança a qual nós temos com Deus. Mas essa aliança vem muito antes de qualquer símbolo. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para Abraão, lá no capítulo 4, nós vamos ver o quê? Que Deus escolhe Abraão no capítulo 15 e justifica ele pela fé antes do capítulo 17 chegar. E o que quer dizer o capítulo 17? O capítulo 17 de Gênesis está dizendo acerca da circuncisão de Abraão. Ora, então Deus justifica Abraão dentro do propósito e da aliança, muito mesmo antes do símbolo, que é a circuncisão. Daí entra a questão, nós precisamos ser batizados para ser salvo? Não, o batismo é o símbolo da aliança, mas nós precisamos ter aliança com Deus da aliança, antes do batismo, porque o batismo é somente o reflexo daquilo que nós já temos com Deus.
Por que é que hoje as pessoas se aceitam Jesus, levantam a mão na igreja, aceitam a Cristo como Salvador, e quando você pergunta para ela assim, olha, você quer batizar? Não, eu não estou preparado. O que ela está nos dizendo com isso? Olha, eu conheci a Jesus, mas eu não estou preparado para ter um relacionamento com Ele, porque o batismo vai somente refletir naquilo que nós já temos com Deus, naquilo que nós já temos com Jesus Cristo. O batismo é somente um reflexo. Batismo não significa que vai te levar você para o céu. O que vai te levar para o céu realmente é o que você tem no seu íntimo com Deus, é a aliança que você tem com Deus, desde o seu acordar ao seu deitar. Ora, se uma vez que a nossa aliança está firmada em Deus e não no batismo, então por que batizamos? Para dizer para o mundo, olha, eu sirvo um Jesus, e Ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, e é por Ele que eu vivo, é por Ele que eu existo. As pessoas olham para uma aliança no nosso dedo e já sabem que nós somos casados. O batismo é somente para as pessoas olharem em nós e saber que Jesus está conosco. É que nós estamos dentro de uma aliança com Ele. É só um símbolo. É um símbolo, assim como também não adianta nada afundar nas águas e não nascer uma nova pessoa, porque isso também está nos dizendo que nós nunca estivemos em Cristo. Apenas afundamos num poço, num tanque ou num rio, e voltamos à mesma pessoa. Ora, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Aí vem a pergunta: a fé anula a lei? Ou vice-versa? A lei anula a fé? Era função da lei salvar o homem? E aí eu entendo que não. Então qual é a função da lei, Ricardo? Vou te explicar. A função da lei era como um microscópio. O que é o microscópio? Quando existe uma bactéria, um vírus, os cientistas pegam, colocam aquilo em uma chapinha de transparente ou de vidro, colocam no microscópio para enxergar a bactéria. A lei é como um microscópio. Ela serve para identificar a bactéria. Mas o microscópio cura da bactéria? Mata a bactéria? Não. A lei também é como, por exemplo, uma luz, ou melhor, uma máquina de tomografia. O que a máquina de tomografia faz? Ela identifica em você uma doença, ou alguma coisa que precisa ser operada. Mas ela arranca a doença de você? Não. Porque a máquina não é um bisturi de um médico, não é a mão de um doutor. A lei é como uma luz, que mostra o lugar que está sujo, mas a luz não limpa o lugar. Então, Ricardo, para que é a lei? A lei é para mostrar o quão pecadores nós somos, mas a lei não tem condição de nos limpar. A lei não tem condição de nos salvar. A lei é como um plumo que identifica que uma parede está torta, mas ela não conserta a parede, assim como o plumo também não conserta a parede. A lei existe somente para dizer para você o quão miserável nós somos, o quão imerecedores nós somos de estarmos na presença de Deus. Eu estou sem retorno aqui. O quão miserável nós somos de estar na presença de Deus. A lei, ela vem para quê então? Porque se na lei não há cura, o porquê Deus criou a lei? Porque na lei há a ira de Deus. Por quê? Porque a lei, a partir do momento que ela passa a existir, ela passa a apontar todos os nossos erros. E a Bíblia fala que no pecado habita a ira de Deus. É por causa do pecado que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. É por causa do pecado do homem que Deus destruiu a terra com o dilúvio. É por causa do pecado do homem que Deus abriu a terra e engoliu um monte deles. No pecado habita a ira de Deus. Ricardo, e agora? Pelo que somos salvos então? Se não é pela lei, é pelo quê? Aí Paulo vai entrar numa questão que para aqueles que ouviam ele pregar era maluquice. Porque o que é que aqueles homens tinham? O que é que eles tinham na mão para dizer se o que Paulo estava pregando era verdadeiro ou não? O Antigo Testamento.
Eles tinham a lei. Eles não tinham o Novo Testamento, eles não tinham a teoria da graça, eles não tinham nada. E aí Paulo chega em Roma, ou para os romanos, pregando uma coisa dessa. O que Paulo faz então? Paulo vai no Antigo Testamento. Aí Paulo entra na onde? Nos dois homens que mais importavam para Jerusalém, ou para Israel, Abraão e Davi, e Moisés. Mas aqui ele cita só Abraão e Davi. E ele começa no capítulo 4, verso 1, dizendo: que pois diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Se nós pensarmos que salvação são pelas obras, então nós precisamos estabelecer um parâmetro. Porque obras você precisa ponderar as boas e as ruins. E você precisa colocar numa balança as boas e as ruins. Para daí então você tirar um diagnóstico e dizer: não, essa pessoa merece o céu, ou essa pessoa merece o inferno. E para isso precisamos ter parâmetro. Mas se nós pensarmos nisso, nós precisamos levar para um outro lado, na qual a Bíblia vai dizer assim, olha, em Apocalipse, capítulo 21, verso 27. Nada impuro entrará no reino dos céus. Então, para uma pessoa, pela lei, alcançar o céu, ela precisa ser, como Tiago vai dizer, que se uma pessoa cumprir toda a lei, ela for fiel por todos os seus caminhos, mas em uma lei ela tropeçar, lembrando que Israel tinha 10 mandamentos, 613 leis. Então ele tinha que cumprir os 10 mandamentos, 613 leis. Se ele tropeçasse em uma, ele anulava todas as outras que ele já havia cumprido. Então, levando por esse parâmetro, é que nós vamos dizer se o homem entra ou não no céu. Então, se o homem caminha na lei, reto por toda a sua vida, em uma lei ele tropeça, ele anula as outras. Aí Apocalipse, capítulo 21, verso 27 vai dizer assim, olha, nada impuro entrará no céu. Quer dizer, pecado não entra no céu. Então, pela lei, nós precisamos ser perfeitos. Não podemos pecar em nenhum aspecto, porque se nós pecarmos, estamos fora do céu. Ricardo, como funciona a lei no modo mais simples para eu entender? Pensa que você tem 10 ovos. Você vai fazer uma grande omelete. Você quebra o primeiro ovo, ele está bom. Você quebra o segundo, ele está bom. Você quebra o terceiro, ele está bom. Você quebra o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, ele está bom. O 10º ovo que você quebra, ele está podre. Você consegue usar aquela omelete ou aqueles ovos para terminar a sua omelete? Não. Porque um ovo podre estraga todos os 9 que você colocou dentro daquela bacia. Então a lei é isso. Se você cumprir 9 mandamentos e falhar em um, você anula os outros 9. Por isso que Paulo está dizendo, pela lei, ninguém será salvo. Ricardo, o que eu vou fazer? Como eu poderei então chegar ao céu? Como é que eu vou chegar limpo diante de Deus? Aí Paulo vai dizer no verso 3, olha, não se preocupe que a salvação não vai ser por obras, ela vai ser pela fé. Porque Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. A salvação está ligada diretamente em quem você crê. O quanto que você anda com Deus. O que Deus é para você, qual é a sua fé em Deus. Verso de 3 a 5. O verso 4, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Vamos entender essa parte do texto, que para mim é uma das principais desse texto. Olha o que Paulo está dizendo. Ao que trabalha, pensa você é um patrão. Você tem um funcionário, ele trabalhou para você X horas na semana.
Chegou no final de semana, você tem que pagar. Porque o que você está fazendo pelo funcionário não é um favor, é uma dívida. Então ele está recebendo aquilo porque ele merece. Não é um favor. Agora, se uma pessoa nunca trabalhou para você e você dá um salário para ela, ela mereceu o salário? Não. Ela recebeu o salário por favor, misericórdia, clemência. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, se alguém trabalhar para dar o céu, Deus tem que dar o céu para ele por dívida e não por merecimento. Se alguém fizer alguma coisa para dar o céu, Deus é obrigado a dar a ele por dívida e não por merecimento. Aí este vai chegar diante de Deus e dizer assim: eu cheguei aqui porque eu fui bom. E a Bíblia vai nos garantir que se alguém disser que não tem pecado, ali pecou. Automaticamente, ninguém vai herdar o céu por obras. Ninguém vai herdar o céu por aquilo que fez ou que deixa de fazer. Ninguém vai herdar o céu, como diz algumas seitas por aí, por você ser bonzinho. Ricardo, mas eu não tenho que ser? Não, isso é mandamento. Mas não significa que você ainda é classificado para herdar o céu. Não significa ainda, por mais bom que você seja, que você merece o céu, mais do que qualquer outro. Ora, se o céu não é por mérito, então a quem Deus justifica? Porque Deus vai dizer na sua palavra que Ele não vem justificar o justo, Ele vem para justificar o ímpio, o injusto, ao que trabalhou ou ao que merece salário. Deus veio justificar o que trabalhou? Ou aquele que acha que merece salário? Não. Deus veio para justificar o ímpio. Então o que se atribui a ele? Graça, favor, misericórdia, justiça e justificação. Você que me assiste, vocês que estão aqui por graça, misericórdia, eleição e justificação do próprio Deus. Porque ninguém é digno de herdar o céu. Ninguém tem condição de herdar o céu. Espera aí, Ricardo. Eu não sou ímpio. Eu sou justo. Eu obedeço às leis. Eu me desvio do mal. Eu estou na igreja todo sábado, todo domingo. Eu oro de madrugada. Eu busco a Deus. Eu sou justo. Vamos ver então se nós somos justos. Eu não vou dizer as formas que o homem peca leviana, porque o justo não vai pecar leviano. Então vou citar 3 formas que o homem pode pecar contra Deus. Tá? Primeira, o homem peca pelas palavras. Mateus 12:36 vai dizer assim: daremos conta a Deus por cada palavra inútil que dizemos. Primeiro pecado, o da palavra. Segundo pecado, os das obras. Tiago 4, verso 17 vai dizer assim: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, esse peca. Então a primeira foi pela fala. Coisas inúteis, sabe aquela brincadeira inútil que não tem por que você fazer? Pecou. Sabe aquela fala desnecessária? Eu costumo dizer o seguinte: antes de nós falarmos alguma coisa para alguém, darmos uma notícia para alguém, nós precisamos ponderar algumas coisas. Primeira, o que eu vou falar vai edificar a vida daquela pessoa? O que eu vou falar vai magoar aquela pessoa? O que eu vou falar vai tirar ela do propósito? O que eu vou falar vai construir alguma coisa na vida dela? Se cada uma dessas que eu falei, uma delas não se enquadrar, não fale. Guarde para você. Tem notícias que nós não precisamos saber. Tem coisas que nós não precisamos falar. Então falamos coisas inúteis. Vamos ter que dar conta dessas palavras. Obras. Descobrimos ali que alguém está precisando de alguma coisa. Eu tenho condição, mas eu não conheço a pessoa. Deixa para lá, outro que ajude. Pecamos. Que temos condição de ajudar e não fazemos. Pecamos. Terceiro,
Nós pecamos nos pensamentos. Mateus 5:28 vai dizer assim: qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Quer dizer, o pensamento pode nos levar ao pecado. E a grande questão é: algum tribunal no mundo tem condição de julgar pensamento? Algum juiz pode chegar diante de mim ou de você e falar assim: olha, eu vou te condenar hoje porque você pensou em matar uma pessoa amanhã? Não tem. Mas o tribunal de Deus julga os seus pensamentos. O tribunal de Deus, ele bate nos seus pensamentos. Porque Deus é aquele que sonda o quê? O coração do homem. Lembra da história de Caim? Deus chega para Caim e fala assim: Caim, o pecado está na sua porta. Você escolhe ouvir o pecado ou fechar a porta para ele. Deus estava fazendo o quê? Sondando o coração de Caim. Me mostra um tribunal na terra que tem condição de sondar o coração de alguém. Não tem. Ricardo, o que nós vamos fazer então, diante de um tribunal justo, que nós não conseguimos comprar o juiz, subornar as testemunhas? Como é que nós vamos nos justificar diante desse tribunal? Calma, eu ainda não cheguei lá. Para esses que acham que são santos, não, Ricardo, nenhum desses três aí, talvez o último ali eu dou uma vacilada. Então vamos fazer uma conta matemática comigo aqui agora, rápida. A psicologia diz que na cabeça do homem passa 10 mil pensamentos de um adulto. 10 mil pensamentos por dia. 10 mil. Dos 10 mil, você pecou em 5. Estamos falando da obra da lei, tá? Você pecou em 5. 5 pecados por dia dá 150 no mês. Num ano, dá 1.800. E se você viver até os 70 anos, que é mais ou menos a faixa etária da humanidade, você vai ter cometido 126 mil pecados ou infrações contra a lei de Deus. Isso dizendo que você é um semideus, um anjo. Que você só peca em pensamento, não peca em fala, não peca em atitude, não peca em frutos do Espírito, não peca em mais nada, só no pensamento. Deu 126 mil. Agora me diz você, pensando agora com a nossa mente humana, me aponta um tribunal, que tenha um juiz que você não consegue subornar, que você não consegue comprar testemunha, que você não consegue burlar o sistema. Me aponta um tribunal que vai absolver um cara com 126 mil infrações da lei. Então fala para mim, você que acha que vai alcançar o céu pelas obras, como é que você vai justificar isso para Deus? Como é que nós vamos subornar a Deus? Como que nós vamos justificar isso para Deus? Me explica. E aqui eu quero abrir um parênteses para trazer à tona uma realidade da igreja que me entristeceu muito essa semana. Um cantor conhecido no meio gospel caiu lá no Brasil. E a igreja matou ele na internet. Tacou pedras e mais pedras. Como se fôssemos santos diante de Deus. Isso fere o meu coração. Porque quem somos nós para atacar alguém? Quem somos nós para tacar pedra em alguém? Que igreja é essa? Enquanto ele estava de pé cantando, os louvores dele levantavam pessoas do fundo do poço, levantava pessoas de dentro do buraco. Todo mundo via como profeta. E agora? Só porque ele caiu? Aí o santarrão vai para a internet e diz: é um escândalo, é um falso profeta. Ei, meu irmão, olha para você. Eu estou falando aqui de um santo, comete 150 mil pecados no mês. Um santo.
E você vem dizer para mim que ele é um falso profeta. Nós somos o exército, o único exército do mundo que quando a pessoa cai, a gente chega e atira na cabeça. Não temos condição de colocar a pessoa no ombro e levar para dentro do hospital. Nós somos o único exército do mundo que um general cai e a gente atropela ele. Porque dizemos que somos santos. Porque colocamos uma santidade em nós e achamos que nós estamos acima de todas as coisas. Olha para a sua mão. A sua mão tem um furo nela. Olha para os seus pés. Os seus pés têm um furo nele. Olha para a sua cabeça, está furada de espinho. Então você não tem direito de acusar ninguém. Você não tem direito de criticar ninguém. Ninguém. Olha o que Tiago vai dizer no capítulo 4. Eu tenho que ler isso. Capítulo 4, verso 11 e verso 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Quem somos nós para julgar alguém? Isso me faz lembrar a passagem que a mulher é pega no ato de adultério. Ela é levada para a rua. A multidão pega pedras e mais pedras. Jesus chega no meio da multidão, abaixa. Primeira coisa que eu vejo em Jesus, ele não escreve o nome de ninguém, ele escreve o pecado. Não o nome, o pecado. Sabe por quê? Primeira característica de Deus, ele não expõe ninguém em público. Porque o público não precisa saber do seu pecado, você tem que saber que você pecou. Então ele chega e escreve na areia. Aquele que olhava e se identificava, largava a pedra e saía. Aquele que olhava e se identificava, largava a pedra e saía. Mas ninguém sabia do pecado de ninguém. Largava a pedra e saía. Quando saiu todos eles, Jesus olha para a mulher e pergunta: cadê os seus acusadores? Foram embora, Senhor. Qual foi o único que ficou? Jesus. Sabe por quê? Porque ele era o único que poderia pegar uma pedra e tacar naquela mulher. O único! Quem são vocês? Quem somos nós? Para pegar uma pedra para tacar no irmão? Quem somos nós? Nós não morremos numa cruz por ninguém. Não derramamos o nosso sangue por ninguém. Sabe o que eu vejo hoje? A internet é como pedras, que as pessoas pegam e tacam sem parar, mas não olham para a areia, para ver o seu pecado. Eu não conheço ele, nunca vi na minha vida, mas eu orei e chorei por ele essa semana, pedindo para Deus ter misericórdia da casa e da família dele, porque ele é um soldado que caiu. Ricardo, é a segunda vez, é a terceira vez. Sabe o que a Bíblia diz? O justo, não é o ímpio, o justo. E o justo que nós estamos dizendo se enquadra nesse texto aqui. O justificado, comprado, escolhido por Deus. O justo pode cair até 7 vezes, mas as 7 vezes o Senhor o levantará. Ricardo, o que quer dizer com isso? 7 é um número fictício. 7 é o número da perfeição de Deus, mas ele também é o número de dias da semana. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o homem justo pode cair todos os dias, mas se no final do dia ele se arrepender, todo dia Deus levanta ele de novo. Todo dia Deus levanta ele de novo. Ricardo, me mostra isso, simples. Jesus diz assim: olha, você que quer me seguir, pega a tua cruz e siga-me. O que quer dizer isso, Ricardo? Já viu alguém pegar uma cruz e sair e voltar vivo no final do dia? Não. Todos que pegavam uma cruz
e andava com ela, no final do dia estava morto. O que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia quer dizer com isso? Simples. O que Jesus quer dizer com isso? Todo dia, no final da tarde, você tem que morrer para aquele dia, para nascer um novo no dia seguinte. Porque todo dia você cai. Para de falar que não. Todo dia você cai. Todo santo dia você cai. Sabe qual é a diferença do justo para o ímpio? É que o justo todo dia morre no final do dia, entrega os pecados dele na cruz e ressuscita um novo homem no dia seguinte. Nós precisamos de uma igreja misericordiosa. Nós precisamos de um povo misericordioso. Nós precisamos de pessoas que são doutores e não pessoas assassinos de aluguel, que estão dentro da igreja para matar a fé do outro. Você escuta lá fora pessoas que nem frequentam a igreja, é membro de internet, assiste pastor pela televisão e vem falar para mim que o cara, meu irmão, ajuda eu. Vem falar que um homem que contribuiu tanto para o reino como ele contribuiu é um farsante. Meu irmão, ora por ele, ora por mim, ora pela vida do seu próximo que está aí. Vamos orar pela igreja, vamos orar pelo povo. Nós precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do cuidado de Deus. Nós não estamos aqui para matar ninguém, nós estamos aqui para ressuscitar vidas, para dar apoio, para ser muleta, para ser assistência. Nós estamos aqui para levantar as pessoas. E como Deus corrige isso? Deus envia o teu filho para morrer por nós. E na cruz ele dá um grito, o mais importante para a humanidade. Tetelestai. Em grego significa está pago. Quando Jesus grita assim, Pai, está pago, ele está dizendo assim, Pai, eu paguei todas as dívidas dos salvos. Ei, você não está salvo de manhã e no inferno à noite. Ninguém perde salvação. Põe isso na sua cabeça, você não perde salvação. Por quê, Ricardo? Porque foi pago. Sabe qual é a dificuldade das pessoas de entender a graça? É porque nós, como seres humanos, não ganhamos nada de graça de ninguém. Tudo que nós tentamos conseguir na vida tem que ser com suor e esforço. Então a gente não consegue entender o que é graça. A gente não consegue entender o serviço de Cristo na cruz por nós. Porque nada para nós vem de graça. Então nós não conseguimos entender o serviço de Cristo na cruz, que foi de graça. Não precisamos fazer nada. Ricardo, qual é a minha posição no reino então? Posso levar uma vida leviana? Posso levar uma vida de pecado? Não, de maneira nenhuma. João vai escrever na sua epístola, na sua primeira epístola, dizendo assim, olha, aqueles que são filhos de Deus não andam em pecado. Olha, aqueles que foram comprados são separados. Aqueles que fazem amizade com o mundo, a inimizade com Deus. Por quê? Porque aqueles que foram comprados, e por eles a dívida foi paga, o Espírito trabalha para que essa pessoa tenha um relacionamento com Deus. Você não perde a sua salvação, mas o seu pecado te afasta de Deus. Rompe o teu relacionamento com Ele, rompe a sua ligação com Ele. Automaticamente você vai começar a sofrer consequências que você não precisava sofrer. Tudo porque rompeu o relacionamento. Então agora o crente tem que viver uma vida o quê? Não pensando que ele vai perder a salvação, mas pensando que ele precisa de um relacionamento com Deus. Essa é a vida do salvo. Eu sei, a igreja colocou medo em muitos de nós. Olha, você vai para o inferno. Como se a nossa obra fosse alcançar o céu por nós. Não. É graça. Se nós não entendemos a graça, nós vamos passar a vida inteira frustrados na igreja. Porque nós vamos querer alcançar uma perfeição e nunca vamos alcançar. Precisamos entender o que é graça. E aí eu vou encerrar. E Paulo vai explicar a graça na onde? Em Davi.
ele vai citar o Salmo 32. Olha aí, verso 7 e verso 8. É a citação do Salmo 32. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados não são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ricardo, qual que é o contexto que Davi escreve o Salmo 32? Quando ele peca com Betseba. Assim como ele escreve o 51 também. E qual era esse contexto? Vamos lá, rápido. Davi cobiça uma mulher que não é dele, deita-se com ela. Ela é engravida. Ele, para querer camuflar a situação, traz o marido da guerra. Por quê? Porque o marido ia se deitar com ela e ele ia ficar de boa. Opa, o filho não é meu. Só que o cara chega e as coisas não saem conforme ele esperava. O cara não se deita com Betseba. Então o que ele faz? Ele arquiteta um plano para matar ele. Do modo mais mesquinho possível. Arquitetônico. Ele escreve uma carta, e na carta ele está dizendo como que aquele cara ia ser morto, dá a carta para ele e fala assim, ó, leva para o general. Quando o general abre a carta, na frente dele, está escrito, olha, coloca ele na frente de batalha para morrer. Então Davi arquiteta o plano e faz o cara levar a morte dele, ou a mensagem da morte dele. Ele morre, aí Davi, para esconder, casa com a viúva. Tudo para quê? Para não ter que falar do pecado dele para ninguém. Então Davi adultera, mata o cara de um jeito medonho, casa com a mulher para esconder o pecado e acha que está tudo bem. Aí vem Natan. E Natan conta uma historinha bem bonitinha para ele. Olha, rei, tem um senhor dono de muitas posses, tem muitas ovelhas, muitas. E naquele lugar onde esse rei tem muitas ovelhas, ou onde esse senhor tem muitas ovelhas, tinha um pobrezinho que só tinha uma ovelha. E ele passeava com a ovelha, ele alimentava a ovelha comia na mesa dele, dormia na cama com ele, era a única que ele tinha. Aí esse Senhor Todo-Poderoso resolveu dar uma festa. E ele vai até a casa desse pobre e mata a única ovelha que ele tem e dá para os convidados dele comer. E aquele homem perdeu a única ovelha que tinha. Davi bate a mão no trono, levanta irado, revoltado, e fala assim, quem é esse homem? Que ele terá que restituir 4 vezes o que ele tomou daquele homem. Natan fala, esse homem é você. Davi cai em choro. Agora, preste atenção. Quando Natan conta para ele quem era o homem, ou antes de contar quem era o homem, Davi levanta e dá a sentença. Qual a sentença? Ele é digno de morte e terá que restituir 4 vezes. Quantos filhos Davi tinha? Um na barriga de Betseba, os 2 filhos homens e uma mulher. O filho mais velho estrupa ou abusa da filha. A filha morre para a sociedade. O filho mais novo mata o irmão mais velho porque abusou da irmã. O mais novo tenta roubar o trono e o escudeiro de Davi mata o mais novo. E o filho de Betseba morre na barriga. Quantos filhos Davi perdeu? 4. Qual foi a sentença de Davi? 4 vezes. Pelo pecado dele, ele perdeu 4 filhos. Agora eu te pergunto, se a sentença de Davi fosse de misericórdia, será que ele teria perdido os 4 filhos dele? Porque Deus é misericordioso para perdoar. Eu acho que não. Mas aconteceu com Davi conforme a sentença dele. Por isso eu digo, não julgue ninguém. Porque a sentença que você der na vida de alguém vai ser a sentença que Deus vai direcionar para a sua vida. Não julgue a casa de ninguém. Porque com a métrica que você mede é a métrica que você será medida. Não julgue a casa de ninguém. Porque da forma que você julgar, é a forma que Deus vai te cobrar. Ok? Diante desse pecado, Davi descobre a misericórdia. Por quê? Porque ele dá a sentença que o homem tinha que morrer, mas Deus não mata Davi. Pelo contrário, faz de Davi o homem segundo o coração dele. Então Davi descobre que Deus é aquele que perdoa o pecado e não encoberta eles. Mas bem-aventurado aqueles a qual ele jamais imputará a justiça, ou pecado, mas a justiça. Porque a justiça é a justificação. Então vamos entender uma coisa aqui. Você não é digno do céu, eu não sou digno do céu, ninguém é digno do céu. Cristo morre na cruz para nos comprar e nos dar esse direito. É por isso que nós estamos celebrando a ceia nessa noite, em memorial desse ato.
porque sem Cristo nenhum de nós herdaríamos o céu. Continuamos com pecados, continuamos com defeitos. A diferença de nós para antigamente é que nós agora somos justificados. Deus, quando olha do céu para a terra, Ele vê um povo justo, justificado pelo sangue de Cristo. E eu encerro indo para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 29, eu vou fazer uma leitura e nós vamos encerrar. Entenda o que é que Deus fez pela sua vida. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por nós, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem na morte, nem na vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aramantore kendarabasharakandarabagay. Aramantore kerebesher que aramantoro koromondarakandarabagai. Você que vai participar da ceia nessa noite, saiba, nada pode te tirar dessa mesa. Nada pode te tirar da mesa da comunhão. Ricardo, mas eu pequei. Escute uma coisa. Se você não pecou no corpo, o que eu quero dizer com isso? Pecados do corpo. Você não pode ficar longe da mesa. Porque quem peca no corpo, peca em Cristo, no corpo de Cristo. Mas aquele que peca fora do corpo. Então, a não ser que seja pecados sexuais, você não tem que ficar longe da mesa. Então, nesse momento, se coloque de pé comigo. Você na sua casa, feche os teus olhos. Você que me assiste pela internet, feche os teus olhos agora. Se você tem um pão na sua casa, corta ele, vamos orar conosco e vamos participar da ceia. Se você tem um vinho, coloca ele num copo. Se você não tem, coloca água. Mas vamos orar e você vai participar da ceia conosco nessa noite. Feche os teus olhos e vamos orar. Faça uma oração assim. Deus, aqueles que estão aqui comigo no templo, repita comigo. Deus, eu não sou digno de participar da sua mesa, mas o teu filho me comprou e me deu esse direito de participar do teu sangue e do teu corpo. Então me perdoa, Pai, por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, e me permita, Deus, entrar na tua presença, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Pai, eu entrego nas suas mãos os meus pecados, e hoje eu morro para o pecado novamente e ressurjo uma nova pessoa em Cristo Jesus para todo sempre. Amém e amém.